Sim, professor. Então tá, vamos lá. É que às vezes você responde sim no chat, mas aí eu não lembro mais se a resposta é para essa pergunta, tá? Então, quando às vezes responda um pouquinho mais específico quando vocês puderem, né, tá? Sim, já tá tudo ok, professor, aí fica mais fácil de eu entender. Onde que eu tô aqui? Aqui, beleza. Olha, nós vamos. Deixa eu vir aqui. Se eu vier aqui no PowerPoint, vocês estão me vendo ou não? Deixa eu ver aqui no chat. Não, a gente está vendo só a tela do PG de mim. Ah, então tá bom. Então eu vou cancelar isso aqui e vou voltar aqui pro. Agora estão vendo? Vamos ver. Sim. Beleza, beleza. Obrigado, tá? Tá aparecendo algumas informações aqui. Bom, nós escrevendo, né? Algumas coisas que nós vimos no ano passado, no ano passado, né? Parece que faz tanto tempo. 2020 está passando com muitas coisas, né? Está dobrando o tempo. A gente viu a questão do select, o asterisco ele é como se fosse um alias, né? Um apelido para que você possa trazer todos os campos de uma tabela. Quando você quer selecionar um campo específico, você tem que colocar o nome do campo, tá bom? E você pode colocar todos, um ou mais. Se for colocar todos, é melhor você colocar direto já o asterisco. Quando você quer recuperar apenas um campo, é melhor você, então, trazer um só. Isso aqui pode ser, falar assim, quando que eu vou utilizar isso, né? Mas isso pode ser utilizado, por exemplo, quando você está fazendo uma conexão com o banco e você tem uma pesquisa que você quer, por exemplo, às vezes você tem em uma tabela 15 campos, mas você só quer receber, recuperar nenhuma dos formulários que você tem do seu sistema, você pode, por exemplo, querer recuperar apenas o nome e vamos supor que fosse numa loja, alguma coisa assim, o nome da pessoa e a quantidade de dinheiro que ela está devendo ali, por exemplo, né? Uma padaria, você quer ver quanto que a pessoa está devendo de fiado, né? Entre aspas, que ela comprou no mês. Em vez de eu trazer todas as informações delas, eu posso trazer algumas só, né? Isso tem algum impacto, por exemplo, quando a gente fala que estamos numa rede. Se você estiver, por exemplo, acessando o seu servidor em outro local, se você tiver muitas pessoas acessando o seu servidor, então vai depender muito da infraestrutura que você tem, é claro. Mas quanto mais campos eu fizer, vamos supor que eu vou usar só esses dois campos, mas eu faço uma pesquisa para me trazer todos os campos. Isso não faz muita diferença, né? Porque são poucos caracteres a mais. Mas quando você pega uma empresa muito grande, esse volume enorme de dados que é incrementado, né, aumentado por meio dessas pesquisas, trazendo, por exemplo, valores que não são para serem utilizados naquele específico momento, isso gera um tráfego muito grande de dados dentro do seu sistema. Consequentemente, o que vocês acham que isso pode fazer? Pode fazer com que a sua rede fique um pouco sobrecarregada, não é? Então, é o que eu falei, isso tudo vai depender da infraestrutura, é claro, tá bom? Se você só tem um computador lá na sua loja, que acessa diretamente seu banco de dados, talvez isso não vai fazer diferença em questão de economia de tempo, por exemplo, né? Em questão dele poder trazer os dados mais rapidamente para você. Tá? Tudo isso a gente chama de tuning. Não sei se vocês já ouviram falar. Isso existe muito. O pessoal fala esse termo tuning, né? É T-U. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ops. Onde que tá? Caneta. É tuning, assim, né? Isso quer dizer de sintonizar. Quando você tinha lá o seu, ainda tem um rádio, né? Antigamente você tinha os botões, né? Que você tinha que ir indo aos poucos até achar a, a rádio que você queria. Então, tuning, aí o pessoal fala tunar o carro, né? Tem pessoal que gosta muito de comprar itens para o carro, né? Principalmente os jovens, né? Os homens mais jovens gostam às vezes de comprar uma roda legal,
gosta de colocar alguma coisa diferente no carro, enfim. Tem gente que faz isso para deixar o carro mais bacana e tem gente que faz isso porque por hobby mesmo, né? E o tunar é você deixar ele bem preciso. Então, esse termo tuning, ele também é usado no banco de dados, tá? Então, quando o seu banco de dados já está pronto, eu não sei se nós já chegamos a comentar sobre isso, mas quando o teu banco de dados já está pronto, você pode deixar ele mais afinado, tá? Então, isso, em banco de dados, a gente também usa essa palavra tuning, tá? Que é você fazer todos fazer um estudo, isso geralmente é mais o administrador de banco de dados, ele pode, junto com o administrador, fazer levantamentos e ver o que está impactando. Isso não se faz só antes de colocar o banco de dados como é que eu vou dizer para vocês? Rodando no sistema, mas isso também pode ser feito a qualquer momento, tá bom? Você tinha uma empresa que tinha 10 funcionários e agora você está com 30, 40 funcionários. Então, quer dizer, você aumentou, às vezes você está com o mesmo servidor, mas com uma base, com vários computadores extras acessando o sistema ao mesmo momento, e isso faz com que o sistema possa cair, né? Isso pode deixar os seus funcionários muito irritados, né? Então, assim, isso faz... Olha só como que é interessante, porque isso entra também dentro da questão de experiência do usuário, né? Que é o X, uma área que eu trabalho de pesquisa. Aliás, deixa eu falar para vocês. Estão abertas as inscrições para iniciação científica, tá bom? Eu tenho um trabalho que eu gostaria de estar submetendo. No ano passado, um aluno fez e parou. Eu vou estar submetendo, aliás. Se alguém, às vezes, tiver interesse, pode me procurar, tá bom? Manda uma mensagem no WhatsApp para mim, ou no meu e-mail, para podermos conversar. Tem bolsa, quer dizer, se o processo for passar na avaliação, ficar entre os classificados, o aluno que for trabalhar, ele vai ter bolsa de R$ 400, tem que ter uma dedicação de aproximadamente 20 horas por semana. Essas 20 horas é você que faz, tá bom? Mas é uma coisa bem interessante, tá? No meu projeto que eu estou trabalhando, vai trabalhar um pouco com machine learning. Então, professor, mas eu não sei nada de machine learning, que é a questão de análise de dados, tá? Isso não tem problema. Você vai aprender, certo? O objetivo da iniciação científica é que o aluno estude, aprenda, e aí você faça algumas... Está dentro da questão da inteligência artificial, né? Então, como vocês estão no nível de ensino médio, se algum de vocês, às vezes, se candidatarem, a gente vai fazer adaptações para o nível de vocês. Tá bom? Fica a dica aí, então. Certo? Então, vamos lá. Olha. Tunar, então, entra essa questão de você deixar o sistema muito bem redondinho, tanto para sistemas, quanto para o acesso a pessoas também, né? Porque as pessoas também podem querer acessar o sistema. Claro que as pessoas vão acessar. Mas é uma coisa, é ao contrário, na realidade, o que eu estava dizendo, né? Quando você... Aguarda um pouquinho aqui, pessoal, deixa eu ver. Ups, um negócio aqui. Deixa eu ver onde que eu estou. O momento aqui que eu vou abrir a porta para um bater aqui. Volta aí, pessoal. Desculpa aí. A minha esposa precisava de alguma coisa que estava aqui dentro do escritório. Bom, vamos lá. Os sistemas, como é que eu vou dizer? Eles são acessados pelos computadores e pelas pessoas. Então, você tem que deixar que o sistema seja bem acessível para ambos, tá? Como que um sistema acessa o outro? Às vezes ele está buscando alguma informação, como machine learning, por exemplo, fazer análise dos dados que estão ali, e ele precisa acessar e buscar, tá bom? Depois a gente viu a questão da condição. Acho que a condição a gente não começou a ver ainda, nós vamos ver daqui a pouco, mas hoje nós vamos ver uma coisa um pouquinho diferente, que é aqui, ó, a chave estrangeira, tá bom? Então, nós vimos
primary key, que é quando você define um dos campos da sua tabela como sendo, deixa eu ver aqui, como sendo o elemento que identifica uma tupla, né? Uma linha, um registro da sua tabela, e ele vai responder, identificar apenas um de cada vez. Então, a gente viu que a chave primária ela não pode ser, né? Nós temos outra aqui, ela não pode ser repetida, ela tem que ter algumas características que façam e que agilizem o sistema para você. Pode ser um código, pode ser o próprio CPF da pessoa. Normalmente as pessoas têm um código específico dentro do sistema, tá bom? Isso talvez ajude até a melhorar. Se você for pensar, se você for usar o código para identificar uma pessoa como CPF, são pequenos detalhes. Mas se você pensar o CPF, ele tem vários caracteres, né? Isso pode fazer com que a sua rede fique talvez um pouco mais lenta, né, na hora de fazer essas pesquisas. Então, se você começa com um código aí 0 até... Bom, ele pode ser, claro, que ele vai ficar com o tempo aí um pouquinho maior, né? Aqui é um código numérico. Se você fosse usar um CPF, se você colocar ponto, por exemplo, então ele passa a ser um varchar, mas são alguns detalhes. Então, o foreign key, ele faz uma, como é que eu vou dizer, entre aspas, né? As tabelas, elas começam a se comunicar, tá? Como que eu escrevo isso? Né? Então, a gente vai criar uma constraint. Essa constraint, ela vai ter um nome. Lembra que a gente colocava PK, certo? Para identificar, no caso da primary key, a qual tabela ela pertencia, e o FK é o foreign key. Então, como que eu costumo escrever? Professor, tem que ser assim? Não. Nas minhas aulas eu costumo escrever assim, justamente para poder identificar. Eu recomendo que vocês façam assim também, porque na hora de eu corrigir os trabalhos de vocês, exercícios, é mais fácil, tá? Como que eu faço, então, esse nome? Veja bem, isso aqui é um nome que você está criando, tá bom? Você pode usar qualquer caractere, desde que ele não seja especial. Igual como se você fosse criar a variável de um sistema qualquer. Nome, endereço, telefone, né? Endereco, né? Sem cedilha. Então, aqui, ó, FK, para a gente saber que isso se trata de uma foreign key, e aí eu coloco as tabelas que estão envolvidas nesse foreign key. Então, tabela 1 e tabela 2. Então, isso quer dizer que eu estou fazendo uma referência entre estas tabelas aqui. Eu estou criando uma restrição, e quando eu crio essa restrição, não é só a questão da comunicação, né? Ela controla, por exemplo, que eu não deixe apagar um elemento que talvez esteja associado a um outro, e a gente vai ver isso na prática depois. Eu não posso, por exemplo, eu estou dentro de um supermercado e eu tenho diversas categorias de produtos, e entre eles eu tenho lá produtos, vamos ver, bebidas açucaradas, vamos supor, né? Refrigerante, etc., coisa assim. Se eu tenho esses produtos no meu sistema, se eu vendo eles o tempo todo, se eles estão ali, eu tenho vários deles dentro do meu sistema, eu não posso correr o perigo de eu excluir, por exemplo, a categoria refrigerantes, desculpa, bebidas açucaradas. Porque senão, o que pode acontecer? Já pensaram? Imagina você perder, vamos supor que isso pudesse, né? Você não tivesse nenhum controle, e aí você perdesse todos esses elementos que estavam lá, né? Essa categoria. Então, aqueles produtos que faziam parte, eles ficam no limbo, vamos dizer assim, né? Eles ficam sem referência. E isso pode causar um problema muito grande para você depois, quando você quiser fazer uma busca, por exemplo, sobre bebidas açucaradas. Então, tomar algum cuidado. Então, aqui, a gente está colocando o nome das tabelas. Foreign key, quer dizer, outra coisa, esse nome aqui não muda nada, tá? Eu poderia colocar aqui, já falei isso para vocês, quando você está criando uma variável, é você que cria dentro do contexto seu, tá bom? Tabela 1 e tabela 2, se eu tiver um sistema com 4
né, 3 tabelas, isso aqui pode ser, me fala, posso fazer na hora que eu estou fazendo, né, me lembrar na hora que eu estou fazendo que a tabela 1 se trata de produtos e a tabela 2 se trata de categoria, por exemplo, e a tabela 3 seria nome do funcionário, desculpa, funcionário, por exemplo. Mas quando você tem um sistema que tem várias tabelas, é claro que você não vai criar esses tipos de nomes, tá bom? Lembrando, então, isso aqui você vai colocar, é o nome da tabela que você criou. Ah, professor, mas eu quero fazer um pouco diferente, porque lá a tabela tá... Não tem problema. Vai ter que ser alguma coisa que lembre para você a tabela que você está trabalhando, tá? Se de repente o nome da tabela é muito grande, muito difícil, tem alguns sistemas que às vezes você acessa os dados abertos do governo federal, por exemplo, ou estadual, que você pega planilhas enormes. E os nomes dos campos, às vezes, eles podem ser bem grandes. E eles são, assim, quase que você não consegue identificar. Não tem assim, por exemplo, o nome do campo, endereço, né? Por exemplo, número de telefone, o fone, CEP. São, às vezes, códigos, né? Então, isso é porque você está num sistema, às vezes, muito grande. Mas, professor, como é que isso funciona, então? Essa pessoa tem que ter um gerenciamento desses dados, né? Os dados sobre dados, metadados, no caso, né? Um dicionário de dados. Então, ali tudo, ele vai todos esses campos que foram gerados, as constraints, etc., o nome dos campos, ele pode ter um documento que explique para quem for buscar ou ler aquele arquivo, que ele possa ter um conhecimento. Então, vamos continuar, né? Aí a gente coloca foreign key, o campo da chave estrangeira, né, que vai ser a chave que a gente quer definir como chave estrangeira, e aqui, olha, referências, né, em inglês, quer dizer, vai referenciar esse campo na minha tabela, vai referenciar uma segunda tabela, em qual campo? Aí você vai colocar o campo chave primária a ser referenciado. Bom, como que fica isso? Aqui, olha, nós temos tabela marcas e tabelas modelos, certo? Se você observar, até já deixei a flecha aqui, olha, essa tabela, ela está sendo, olha aqui, ó, o código M, não precisa ter o mesmo nome, mas é recomendado que você deixe. Eu gosto de deixar para você ter uma ideia de que esse código M se referencia ao código M da tabela marcas. Aqui é que é código MO, né, de modelos. Veja bem, pessoal, estou trabalhando dentro desse exemplo que você está vendo aqui na tela, tá bom? Então, eu tenho a tabela de marcas, eu tenho Volkswagen, Fiat, Audi e Chevrolet, né, dos Estados Unidos e do Brasil. Um exemplo. Então, aqui as montadoras, né, isso representa as marcas, representa as montadoras. Elas podem produzir N carros. Então, normalmente, olha só que interessante que você vai ver. Normalmente, a chave estrangeira, normalmente não, sempre a chave estrangeira vai do 1 para o N. Lembra disso? Tá? Então, a chave, aqui é chave primária, ele vai sair daqui e vai repetir aqui, olha, na chave N, na tabela N. Tá? Então, isso é uma dica para vocês saberem onde você vai colocar a chave estrangeira. E depois, fazendo os exercícios um pouquinho mais, você vai ver que isso, por que isso tem que ser assim. Tem uma lógica atrás disso, né? Olha, uma marca pode produzir N carros. Então, se a gente vê aqui, olha, vamos ver. Olha aqui, ó, a 13 e a 13. A Fiat e Fiat, certo? Olha só. Então, aqui, ó, permite o 13, que é Fiat, eu posso estar produzindo, deixa eu ver aqui, ops, escapou aqui, N carros. Eu não sei se está ficando muito bagunçado aqui para vocês, mas então eu posso produzir N, vamos ver se tem mais, ó, o 12. O 12 é a Volkswagen. Eu também posso produzir N carros. Uma marca produz N carros. Então, ó, já está aqui, ó, 1 para N, certo? Que aí eu consigo identificar dentro do meu conjunto lá de bebidas açucaradas, eu posso ter a Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Guaraná, e N tipos de Guaraná e etc. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Alguém tem alguma dúvida?
Deixa eu sair daqui. Eu saí. Alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ver onde vocês estão aqui. Eu coloquei no chat aí se alguém tem alguma dúvida. Beleza. Então vamos lá tentar fazer nessa nossa meia hora um exemplo com vocês, tá? Vamos acessar aqui. Vou cancelar então esse compartilhamento. Vamos começar um novo. E vamos pegar aqui PG Admin. Estão vendo? Sim. Beleza. Então vamos aqui, ó. Nós no bimestre passado nós estávamos com a aula SQL1. Vamos criar um novo banco de dados, pessoal, né? Para a gente não ficar só nesse. Então create database. Vamos colocar aqui aula 26 outubro, assim, tá? Então, create database, aula 26 de outubro. Eu vou aguardar um pouquinho aí vocês fazerem. E eu vou dando... Agora eu vou clicar em Save. Se de repente você tiver alguma dificuldade, você dá um toque aí, tá bom? Bom, ok, tá aqui a aula 26 de outubro. Vamos criar, então, olha, aqui, ó, botão direito em cima de aula 26 de outubro, Carry To, né? Para nós irmos aqui na nossa área. Ok, chegamos aqui na nossa área. Vou esperar vocês chegarem, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês chegarem. Esse exemplo que eu vou passar para vocês, eu vou deixar depois nos slides, tá? Quer ver aqui para a gente seguir certinho. Então, agora, olha, exemplo de construção chave estrangeira. Então, nós vamos criar a nossa tabela. Agora, eu vou colocar tudo minúsculo, tá? Eu vinha colocando maiúsculo as palavras reservadas, mas agora eu vou começar a colocar tudo minúsculo mesmo, certo? Então, vamos lá. Create table, table 1. Create table, table 1. Nessa tabela, então, nós vamos colocar aqui, ó, ID tab1 inteiro. Depois nós vamos colocar nome, varchar 30. Vamos deixar só assim por enquanto. Aqui embaixo, vamos criar uma segunda tabela. Ó, eu vou escrever aqui em cima. Primeira tabela. Vejam, pessoal, quem não está acompanhando a minha tela, veja que eu coloquei um texto extra, tá? Nesse exemplo, vamos tentar criar uma constraint que permite que uma tabela referencie uma segunda.
Isso terá aqui várias implicações, que a gente vai ver nas próximas aulas agora, tá bom? Ok. Vimos aqui, então vamos para a segunda tabela. Create. Create. Opa. Table. Table 2. E vamos colocar... vamos supor que essa aqui seja uma tabela de... Vamos colocar aqui, ó. Categoria. Então, nós vamos colocar ID, que é identificação, né? ID cat. Int. Depois, categoria. Baixar 40. Beleza? Vou falar para vocês agora que o ID tab 1 vai ser chave primária e o ID cat vai ser chave primária. Eu gostaria que alguém colocasse aí no chat como que ficaria esse código para identificar uma pessoa colocasse do tabela 1 e outra da tabela 2. Como que ficaria? Escrevam aí no computador de vocês. Quem tiver computador, né? Talvez alguém esteja acompanhando pelo celular e não está no computador, mas deveria estar. Vamos ver quem aparece aqui primeiro mostrando o código. Estou aguardando, hein? Como que ficaria constraint? Vocês não se lembram mais? Lembra assim, olha, constraint, chave primária, bom? Vou colocar aqui, ó, chave primária da table 1. Eu vou dar mais 15 segundos para ver se alguém consegue colocar aqui. Lembre-se que vocês têm nota por participação na aula também, tá, pessoal? Esse vazio que está ficando aqui, isso pode comprometer a aula de vocês depois, tá? Eu acho que nós estamos aqui, quem está aqui agora, a gente tem que estar um pouco mais participativo. Ninguém vai ousar colocar aqui. Bom, beleza. Então você vai colocar aqui, olha, constraint pk table 1. Eu estou construindo, então, a primary key da tabela 1. E aí eu vou colocar aqui qual é o campo da minha tabela que vai ser o identificador da chave primária. Então, no caso aqui, vai ser tab 1. Beleza? Mesma coisa para a tabela 2. Vamos criar a chave primária para a tabela 2, table 2. Esse tamanho de fonte tá bom, meu? Se aumentar? Aumentar um pouquinho aqui. Ixi, ficou menor. Table 2. Alguém gostaria de colocar 10 segundos? Se você quiser arriscar, levanta a mão aí que eu espero você colocar o código. Ninguém vai arriscar novamente. Muito bem. Estão animados, hein? Para voltar à aula. Constraint. EK. Table 2. E aí nós vamos colocar, então,
a ID categoria. Certo? Então, deixa eu ver aqui. Ah, falta colocar. Desculpa aí, pessoal. Tá faltando nos dois aqui, olha. Primary key. Esse é o nome. A gente vai dizer o que ele vai identificar. Tá? Ok. Agora eu vou deixar as duas tabelas aqui e vou perguntar para vocês. Onde que nós vamos colocar a chave estrangeira? Alguém gostaria de arriscar? Que é difícil, né? Então, olha aqui. Se a gente for pensar um pouco parecido com aquele exemplo que nós vimos agora há pouco no nosso PowerPoint, nós temos uma categoria. A categoria pode ter N produtos, tá? Então, nós vamos colocar a chave estrangeira na tabela N, tá? Então, essa aqui seria a nossa tabela N. Vamos colocar aqui, olha, considerada a tabela N neste exemplo, tá? Então, aqui nós vamos criar constraint, foreign key, e o nome das duas tabelas. Não precisa ser na ordem, tá? Apenas para você identificar quais são as relações que estão participando. Então, é table 1 e table 2. Foreign key. Aí você vai colocar qual que é o campo que vai fazer referência. Nós não criamos ele ainda, né? Então, nós vamos criar agora. ID cat int. Certo? Esse campo, ele vai fazer referência ao ID cat da tabela 2. Professor, tem que ser o mesmo? Não precisa ser o mesmo nome. Não é o nome que identifica, mas essa linha aqui de constraint. Tá certo? Então, vamos colocar, acabar de escrever o código referências, table 2, e qual que é o campo. Então, ID cat. Olha só, ID cat. Se você olhar aqui, olha, eu estou dizendo que o campo ID cat, nesta tabela, ele vai fazer referência ao campo ID cat da tabela 2. Beleza? Então, se eu quisesse ter... Ah, professor, mas eu quero escrever aqui diferente. Então, vamos supor que eu tivesse colocado aqui ID cat ou ID, vamos supor, foreign key. O que eu deveria fazer aqui agora? Então, eu vou nessa minha tabela, né, ó. Primeiro você identifica o campo da sua tabela e ele faz referência à segunda tabela. Então, a tabela a qual ele vai fazer referência sempre vai vir depois do referências. Aqui nesse primeiro campo, ele identifica a chave estrangeira na sua tabela, tá? Ah, olha só, eu só estou mostrando para vocês que não é um nome que tem que ser igual. Ele pode ser para você saber, para você identificar até mais fácil, mas ele poderia muito bem ser diferente. O que é que vai identificar a relação entre eles? É essa linha toda, tá bom? Então, se eu deixar do jeito que está aqui a minha tabela, eu teria que mudar, então, é o campo foreign key, que vai fazer referência ao campo idcat da tabela 2. Certo? Pessoal, isso às vezes pode ficar um pouco difícil de você entender, por isso que eu falei para você fazer perguntas. Essa não vai ser a única aula, nós vamos ver outras, tá bom? Certo? Eu só estou colocando algum exemplo aqui para vocês poderem entender. Então, não é o nome do campo que faz diferença, mas a linha toda, certo? ID cat. Então, ID cat vai referenciar a tabela 2, ID cat. Tá bom? Criamos a chave primária. Aqui, a tabela que vai ser referenciada, você não precisa fazer esse tipo de identificação. Agora, olha só. Se eu tentar criar esse... eu vou deixar vocês copiarem tudo isso, tá bom? Eu gostaria que alguém me falasse o que vai acontecer se você tentar criar a tabela 1. Por favor, alguém vai executar esse arquivo. Ô, Giovana, você colocou aqui, né? Ah, o João Otávio. Ô, João, ficou legal. Só ficou faltando o primeiro aqui. Eu também tinha esquecido, né?
Então tá ok. Valeu, João. Vou colocar aqui, João. E obrigado aí, Giovana. Eu preciso fazer com que essas mensagens apitem aqui quando aparecem no sistema, né? Ah, beleza. Alguém conseguiu rodar? O que acontece? Eu tentei executar e deu erro porque falou que a tabela 2 não existe. Ótimo. Quem falou? Giovana Rocha. Ô, Giovana. Então, ó, eu vou tentar executar aqui também. E deu esse erro aqui, ó. Esse erro é um erro bem típico de acontecer, tá? Por isso que eu estou até falando para vocês, quando a gente vai criar a nossa tabela. A tabela 2 não existe. Por que ela não existe? Alguém pode me dizer? Se ela está aqui, se o código está aqui? Porque ainda não executou ela? Muito bem, Ivana. É isso aí mesmo. O código não foi executado ainda. Então, se eu for aqui olhar, ela não existe, né? Se eu for aqui em esquemas, tables, olha, não tem nenhuma tabela aqui ainda, né? Eu cliquei e não apareceu nada. Então, por que ele dá esse erro? Porque ele está tentando fazer uma referência à tabela 2, que não existe, né? Então, isso às vezes, quando você está escrevendo código, os alunos têm costume, estou falando isso porque acontece no laboratório. Às vezes eles vão criando todos os códigos das tabelas e depois vai tentar executar, e é muito comum acontecer isso, tá? O aluno tenta criar primeiro a tabela filha, né? Então, a gente costuma dizer que essa aqui é a tabela mãe, que pode ter muitas filhas, que é registrado aqui, certo? A gente até usa um exemplo, a gente vai fazer outra hora, com pai e mãe com filhos, por exemplo, né? Então, a tabela que vai poder ter N produtos, né? N filhos, N alguma coisa, ela tem que ser criada primeiro. Então, vamos tentar criar a tabela 2 agora, vamos ver se não dá nenhum erro. Opa, foi criado, olha. Né? Então agora ela existe. Se eu vier aqui em refresh na tabelas, tables, olha aqui ao lado, tabela 2 já foi criada. Então, isso aqui, olha que bacana, é que ele já começa, ele nem permite você criar esse tipo, a tabela 1, se ele tiver essas restrições. Agora, beleza também, executei e criou a tabela 2. Vamos dar um refresh aqui em tables, e temos, ó, tabela 1 e tabela 2. Tranquilo? Agora, vamos fazer uma inserção de alguma coisa. Qual que nós devemos inserir primeiro? Aguardando a resposta de vocês. Nós temos duas tabelas que foram recém-criadas e não temos nenhum tipo de elemento nas duas. Qual que a gente vai criar primeiro? Qual que a gente vai ter que inserir primeiro? Dados. Estou aguardando, pessoal. Professor, tá no chat. Todo mundo tá falando que é a 2. Nossa, desculpa aí. Deixa eu ver. Caramba. Obrigado, pessoal. Todo mundo falando que é 2. É isso mesmo, né? Por quê? Porque esse aqui é o pai. Vamos lá, então. Insert into table 2 values. E nós vamos colocar, então, aqui categoria 1. Vamos colocar bebidas. Açúcar. Ixi, não vai... Deixa eu ver aqui. Açucaradas. Vamos deixar assim. Não sei se é esse mesmo nome, né? Vamos colocar refrigerantes. Refrigerantes, para ficar mais simples. Categoria, beleza. Vamos tentar executar. Insert. Aqui é um só, tá? Vamos ver agora.
Não peguei tudo, vamos lá novamente, selecionar todos, ok. Vamos ver se ele ficou realmente lá. Select asterisco from table 1. Era isso aqui, uma coisa que alguns alunos não fizeram na prova, tá? Nos trabalhos. Você inserir o valor, depois dá um select aqui para a gente realmente mostrar que... table 2, né? Que os dados foram inseridos na tabela, no sistema, tá? Então, aqui, ó, refrigerante. Beleza, refrigerantes. Vamos colocar aqui, inserindo valores na tabela, na table 2. E agora aqui, inserindo valores na table 1. Então, mesma coisa, insert into table 1, values. E aí, quais são os campos da table 1? Int, né, o código, nome, e aí a referência do produto. Nós só temos um produto até então, né? Então, nós vamos colocar aqui colocar Sprite, e ele faz parte da categoria de refrigerantes, que também é 1. Né? Vamos ver se dá certo. De novo, aqui é apenas apenas aspas simples. Aspas simples. Vamos lá. E inseriu. E vamos ver se realmente está select asterisco from table 1. E ali está. Sprite, categoria 1. Né? Ele aceitou. Então, por isso que você tem que ter a categoria, todas as categorias, vou deixar aqui um pouco para você copiar, todas as categorias, elas precisam estar cadastradas anteriormente. Então, na tabela pai, né, ou na tabela mãe, todos os dados, se ela vai ter filhos, né, se os elementos, isso é só uma maneira da gente explicar, tá, pessoal? É uma analogia aí. Se você tem o pai e a mãe naquela tabela, né, a tabela mãe, ela vai ter filhos, então todas as categorias, o pai ou a mãe tem que estar ali criado antes, senão ele não pode ter filhos. Né? Então a marca, a montadora de carro, ela não pode ter modelos se ela não existir ainda, né? Se não tiver Volkswagen, eu não posso ter modelos da Volkswagen. Se eu não tiver a marca Chevrolet, eu não posso ter modelos da Chevrolet, e assim por diante. Tá bom? Então, esse é um outro erro que às vezes pode acontecer também. Na hora de você estiver montando, principalmente quando é prova, trabalho, às vezes você tenta fazer uma coisa antes da outra. Tá? Então, quando você receber esse tipo de erro, você tem que... Já vai ficar mais fácil de você identificar. Para a gente terminar, vamos tentar inserir na tabela 1, só para ver que tipo de erro ele vai dar. Insert into table 1. Opa, desculpa, aqui não, é depois. Vamos inserir, vamos fazer um exemplo, inserindo entre aspas, filho, sem mãe, né? Vou colocar aqui entre parênteses, sem categoria. E como assim sem categoria? Uma categoria que não foi criada ainda. Então, vamos tentar fazer aqui, ó, insert into table 1, values, então vai ser o produto 2, vai ser Guaraná, e vai ser o... Não, Guaraná ele já existe, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, batata. São leguminosas, legumes. Batata, 2. Se eu tentar inserir, olha só, que bacana.
Se você olhar aqui, olha, você vai ver que é um erro, que ele já vem com algumas explicações, né? Insert or update, né? Inserir ou atualizar a tabela 1 viola, olha só que bacana, a constraint foreign key para a foreign key table 1, table 2. Né? Então, ele está falando key, a chave id cat igual a 2, não está presente na tabela 2. Olha só que bacana, a gente falou tudo aqui, né? Então, a resposta que ele está te dando é justamente isso. Olha, você tem uma constraint foreign key. Essa constraint foreign key, ela exige que exista uma mãe ou um pai para esse produto aqui, para esse elemento dessa tabela. E ele já te fala também, né? Olha, é lá no idcat, não existe o idcat 2, né? Igual a 2. Então, a gente tem que criar ele primeiro, tá? Então, isso aqui é uma coisa, quando você cria esse tipo de constraint, ele te dá já muitas informações que facilita você na construção do seu banco dos seus dados, né? Então, vamos inserir ele novamente aqui antes. Aqui está refrigerantes, né? Insert into table. É o último, tá, pessoal? Para vocês terem um tempinho aí de terminar, copiar. Table 2 values. Então, vai ser a categoria 2. De novo, colocando aspas duplas. Vou colocar legumes. E vou executar. Vou verificar, select asterisco from table 2. E vamos ver se esses legumes, os dois produtos estão lá. Então, sim, ó, um refrigerante e 2 legumes. E agora, então, eu vou tentar colocar a batata na minha tabela. E agora funcionou. Né? Se eu for lá em select asterisco from table 2, eu tenho o sprite de batata. Tá? E eu posso até colocar agora aqui, eu falei que ia terminar, mas eu vou mais um pouquinho. Into table 2, values. Ah, não é aqui não, desculpa. Não vou criar mais uma nova categoria, eu vou criar mais um produto. Então, aqui está a batata, eu vou inserir também into table 1, values. Então, vou colocar aqui o 3 e vou colocar também a cenoura, que também é da categoria 2. Olha só. Estou dando aqui, tá vendo? Cada categoria pode ter N filhos. Opa, faltou a vírgula. Insert into, beleza. Select asterisco from. E tá ali, olha. Tá? Eu tenho Sprite 1, batata 2 e cenoura 2. Certo? Eu vou deixar aqui para vocês copiarem. Eu vou colocar depois dessa aula no YouTube, para que vocês possam rever e os colegas também. Não esqueçam de salvar, tá? Salvem. Ó, o meu já está aqui em script. Eu vou colocar aqui aula 26 de outubro. Se vocês quiserem, eu posso também compartilhar isso aqui. Só me pedir, tá? Ou a gente coloca lá no... Nossa, fugiu o nome agora. Lá no Moodle. Então, aula 26 de outubro está na minha pasta scripts, da formato SQL create. E aí você salva esse código, que a gente pode continuar talvez a partir daqui na próxima aula. Beleza? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Não. Deixa vocês acabarem. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer. Senão vocês estão liberados, tá, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham um bom retorno à aula. E vocês têm os meus canais de comunicação, tá? Fiquem à vontade para escrever se vocês tiverem dúvidas, mesmo sobre essa aula, tá? Você pode me mandar em particular depois, tá? Tchau, Giovana. Quem já terminou, tá liberado, tá? Valeu, Vitor. Tchau, Paulo. Falou, João Otávio. Falou, Laísa. Laísa. Tchau, Arthur. Falou, Gabriel.